preencher o vazio existencial e não se sentir só? Bom dia, pessoas queridas, para mais um momento das nossas manhãs produtivas em que eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus. Aproveita para curtir esse vídeo, se inscrever neste canal e compartilhar, pois assim você vai estar ajudando a edificar a vida de outras pessoas. Essa pergunta é muito interessante. Como preencher o vazio existencial e não se sentir só? Quantas vezes nós nos sentimos sozinhos, abandonados, não é mesmo? Embora estejamos rodeados de tantas pessoas e com muitas coisas para fazer, às vezes bate aquela sensação de vazio que a gente não sabe o que fazer para preencher. Aí a gente pode pensar que um trabalho melhor ou mais trabalho, um novo relacionamento, mais dinheiro ou mudar de cidade vai preencher aquele vazio que nós sentimos. Por tantas vezes nós recorremos a algumas fugas em bebidas ou em drogas, sejam lícitas ou ilícitas, em festas, em sexo. A diversão até parece que acontece, mas quando nós voltamos para casa e colocamos a nossa cabeça no travesseiro, o vazio continua ali e nos leva ao sofrimento. Deus está ali, vendo o nosso sofrimento o tempo todo e Ele não se alegra com isso. Jesus chora com a nossa dor. No entanto, Ele só virá preencher esse vazio se a gente quiser, se a gente pedir. Ele não vai invadir o nosso coração e nos obrigar a nada. Nós é que devemos recorrer a Ele. Em Apocalipse 3, nós encontramos: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ou seja, o que nós precisamos nos conscientizar que há um vazio que nós só podemos preencher com Deus. Deus nos fez para sermos felizes, mesmo que nós tenhamos que passar por algumas aflições. Quantas vezes nós negamos a existência de Deus em nossos corações? Nos sentimos muitas vezes autossuficientes e até duvidamos da existência de Deus. Muitas vezes nós projetamos em Deus, no Espírito Santo, em Jesus, o relacionamento que nós tivemos com o nosso pai, com nossa mãe e com os nossos irmãos. Aí você vai me perguntar, como assim? Por exemplo, se nós tivemos um relacionamento distante com o nosso pai, se nós nos sentimos seguros com a provisão e com a proteção que ele deveria nos dar, se muitas vezes a gente viu o nosso pai muito ocupado, sem tempo para nós, ou que não dava importância para as nossas necessidades, nós podemos inconscientemente projetar isso para o nosso relacionamento com Deus. Nós podemos sentir um Deus distante, que tem coisas mais importantes para fazer ou para se preocupar do que com os nossos problemas, que ao mundo de outras pessoas podem parecer pequenos, mas para a gente são grandes e causam muita dor e sofrimento. Nós podemos pensar, Deus não se importa comigo. Se há tantas pessoas, tantas crianças passando fome, por que Ele vai se preocupar com meus problemas que são tão pequenos? Eu não vou incomodar Deus com os meus problemas, pode deixar que eu resolvo. Deixa Deus fora disso. Muitas vezes a gente chega nesse nível de autossuficiência. O nosso relacionamento com a nossa mãe vai refletir o nosso relacionamento com o Espírito Santo. O nosso relacionamento com os nossos irmãos vai refletir no nosso relacionamento com Jesus. Isso é muito sério e nós precisamos pedir para Deus curar esses nossos traumas que nos impedem de aceitar Deus em nossas vidas e Jesus como nosso único e verdadeiro Salvador. Nós podemos recorrer a igrejas, a técnicas, a terapias, a medicina, a medicamentos que vão ajudar a gente a lidar com os nossos traumas, com as nossas aflições, com as nossas questões relacionadas à nossa mente e às nossas dores. Mas o nosso espírito só Deus pode curar, só Jesus é capaz disso.
tanto médicos, terapeutas, padres, psicólogos, psiquiatras. Eles são instrumentos de Deus que Ele se utiliza para que Ele faça a cura, porque só quem cura de verdade é Deus. O vazio que muitas vezes nós sentimos nos leva à insatisfação, à tristeza, à baixa estima e à depressão. E só Deus é capaz de preencher de verdade esse vazio que sentimos. Esse vazio é como uma sede intensa que só poderá ser saciada com a água que dá vida. Em João 4 nós encontramos: assim chegou à cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso foi por volta de meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água para beber. A mulher samaritana lhe perguntou: como o senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado a água viva. Disse a mulher: o senhor não tem como tirar água do poço, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu com seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der lhe tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher disse: Senhor, dê-me essa água para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui para tirar água. Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Ou seja, existe vazio que só Deus, só Jesus é capaz de preencher, nos dar essa fonte de água viva. O medicamento vai ajudar a equilibrar a química das nossas emoções quando elas estiverem desequilibradas. O psicólogo ou terapeuta vai ajudar a ter mais clareza daquilo que está inconsciente e que precisamos trabalhar. O padre, o pastor ou mentor espiritual pode ajudar como a gente aprender a criar intimidade com Deus. No entanto, só quem vai realizar a cura verdadeira e preencher esse vazio é Deus, é Jesus. O vazio existencial ocorre porque muitas vezes nós não estamos usando os nossos dons e talentos para a obra de Deus. Deus nos deu esses dons e talentos para que a gente ajude na obra dele. Muitas vezes nós somos chamados para este mundo para fazer algo muito diferente daquilo que nós estamos fazendo. Isso não significa que nós temos que abandonar o nosso trabalho, mas que a gente precisa dedicar parte do nosso tempo para fazer aquilo que a gente veio fazer neste mundo. Por isso, vá para o seu quarto, ore, peça para Deus, peça para Jesus te ajudar a aceitá-lo em sua vida, para que Ele lhe dê água da vida, onde você nunca mais terá sede. Se você está gostando dessa série Manhãs Produtivas, em que eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus, curte esse vídeo, se inscreve nesse canal e compartilha, pois assim você vai estar ajudando a edificar a vida de outras pessoas, e onde se edifica, Jesus fica. Tenham todos um dia abençoado por Deus e lembre que o momento com Deus deve estar no cabeçalho da sua lista de tarefas todos os dias. Fiquem com Deus e até amanhã.